E precisa, na minha visão, isso aqui é uma opinião que eu vejo de times que conseguiram se safar nessas situações, que são situações delicadas, para efeito aí de comparação, apenas 2 times tiveram essa campanha tão ruim ou pior do que o Fluminense, foram a Chapecoense, em 2019 foi rebaixada, e o Avaí, a Chapecoense em 2021 foi rebaixada, e o Avaí em 2019 e também foi rebaixada. Então, o que pode servir de alento são alguns jogadores que estão chegando na janela, o Fluminense deve contratar, Thiago Silva, que vai ser relacionado possivelmente para os próximos jogos, mas a matemática é muito dura. O Fluminense vem desperdiçando os pontos, não conseguindo somar, e a gente tem aqui 2 trechos do primeiro que a gente vai ouvir sobre uma visão do Mano Menezes, que é uma visão que eu vejo muito mais para dentro que ele tenta trazer do que para o torcedor, porque você chegar agora para o torcedor do Fluminense falar que precisa construir mais do que destruir, tem que saber como cobrar internamente, é difícil pedir isso para o torcedor, mas internamente não tem o que fazer, são com esses jogadores que o Fluminense vai ter que ir, alguns na minha visão têm que ser afastados por questão técnica, por exemplo o Douglas Costa vem atrapalhando o Fluminense, outros jogadores vêm atrapalhando o Fluminense, mas não sei se o presidente tricolor vai fazer isso. Então vamos ouvir a fala do Mano Menezes justamente sobre o que o Fluminense precisa fazer para sair dessa. A gente fica chateado porque o momento é um momento que tudo custa caro para a gente, né? Mas também não podemos a cada jogo ficar destruindo mais coisas. Nós temos que construir. Eu falei isso aos jogadores todos juntos lá. Nós temos que saber o que vamos cobrar e como vamos nos cobrar. Mostrar os caminhos das soluções, porque não adianta só apontar problemas, nós temos que mostrar os caminhos. Eles acreditarem nesse caminho juntos, porque vamos construir juntos, para a equipe começar a escrever uma campanha diferente no Campeonato Brasileiro. E escrever a campanha no Campeonato Brasileiro passa por uma vitória no próximo jogo, que é contra o Criciúma. Um jogo difícil também, que o Fluminense vai ter na quinta-feira, às 8 horas da noite, fora de casa, num lugar onde o Criciúma, por exemplo, venceu o Botafogo, onde o Criciúma venceu o Cruzeiro, empatou com o Internacional, vem jogando muito bem em casa, empatou com o Bahia, mas o Fluminense precisa vencer todos os jogos. O Fluminense precisa vencer, não tem outra palavra que não seja vencer. E o Mano Menezes também, após o jogo, comentou sobre essa necessidade de superação que o Fluminense vai ter que ter se quiser escapar dessa situação. Quando você está em extrema dificuldade, quando as vitórias demoram muito para vir, é óbvio que existe uma queda de confiança bastante grande em todos, né? A impressão que se tem nessa hora é que ninguém presta, que ninguém serve. Então, realmente você vai buscar, às vezes, exemplos externos para mostrar aos seus jogadores o que é possível. Mas o Fluminense também tem seu exemplo, porque já passou por uma situação muito parecida, né, em que o Cuca era o treinador e fez uma campanha de última parte de campeonato extraordinária e também saiu de uma situação muito parecida. Não chegou na vaga da Libertadores, como chegou o Fortaleza, mas também estava numa situação muito, muito difícil. Mas eu acredito muito, os exemplos podem servir como referência, mas você tem que ter dentro de você a capacidade de ultrapassar esse momento de extrema dificuldade. Pois é, como o Anderson disse aqui, ainda disse que dá para recuperar, o Anderson Silva que está aqui, e realmente eu falava aqui nas últimas lives que dá para recuperar, só que por outro lado o Fluminense precisa começar a vencer, e passa também muito pelo que o Gustavo está comentando aqui. Não vejo Marcelo, Thiago Silva e Felipe Melo como rebaixados. São jogadores multivitoriosos nas suas carreiras e que podem sim conseguir salvar o Fluminense dessa situação. O Felipe Melo estava lesionado, por exemplo, mas disse, tem que vencer. Igualou uma marca muito ruim o Fluminense, que não pior sequência desde 1974, quando foi a última sequência de 12 jogos sem saber o que era vencer, né, até 50 anos. Então, talvez a possibilidade possa ser mesclar os jovens, alguns garotos da base, com jogadores mais experientes, só que lá em 2009 houve sim uma pequena reformulação do Cuca, quando afastou alguns jogadores que eram tecnicamente muito inferiores. Eu não acho que é o caso. Eu acredito que o elenco, como eu disse, foi montado pelo técnico Fernando Diniz com a ideia de jogo que era
de um jogo apoiado, de um jogo posicional, e que agora o Mano Menezes chega com um elenco que não é compatível ao que ele necessita para salvar o Fluminense do rebaixamento. Mas é uma situação difícil, muito delicada, e passa pelo próximo jogo já contra o Criciúma, que o Fluminense precisa vencer, e mesmo vencendo, o Fluminense não deixa a zona de rebaixamento, e é uma situação delicada, muito difícil, e vamos aqui nas lives falando sobre isso. O Fluminense vencendo, por exemplo, não sai nem da lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, é difícil, estamos chegando no final do turno, e o Fluminense com apenas 7 pontos na lanterna.